Na aula de hoje, nós vamos começar a debater determinados aspectos relacionados ao nazifascismo. O que acontece, né? Essa aula está junto com a crise de 1929, né? Boa noite àqueles que entraram um pouco mais tarde. E eu tive um problema com o meu arquivo sobre crise de 1929. Eu vou falar um pouco sobre essa crise de 1929 na próxima aula, tá bom? Então eu vou deixar isso combinado com vocês. Eu falo sobre fascismo na Itália e nazismo na Alemanha hoje e ligado a ela vou acabar pegando alguns temas tangenciados, né, relacionados ao nazifascismo, a crise de 29 e na próxima aula um capítulozinho pequeno, mando o arquivo para vocês também. Nós trabalharemos com determinados aspectos relacionados a essa crise, que está ligada, está no mesmo contexto, está na mesma época do crescimento do nazifascismo pela Europa. Então, dito isso, pessoal, vamos começar a aula de hoje pelo nazifascismo e Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver aqui. Pessoal, comecemos aqui então. Deixa eu ver aqui. Rodrigo, você começa lendo para nós, fazendo favor, a ideologia fascista até o 1.2, se você puder. Sim. 1. A ideologia fascista. Origem da palavra fascismo. Fascistas. Regimes políticos ditatoriais que se espalharam pela Europa entre as grandes guerras. Regimes antidemocráticos, antiliberais e antimarxistas. E mobilização de vários segmentos da população. A palavra fascismo vem do italiano fácil, o feixe. Os machados simbolizavam o poder do Estado e as varas amarradas ao redor representavam a unidade popular. Então, até aqui, em primeiro lugar, nós temos que entender que ao final da Primeira Guerra Mundial, a Itália estava alinhada, estava do lado dos vencedores. Mesmo tendo feito lá o acordo da Tríplice Aliança com a Alemanha e com a Áustria, em 1915, com a promessa de colônias na África, a Itália acaba por mudar de lado. O que ela ganha no final da Primeira Guerra Mundial? Um grande tapa nas costas e um muito obrigado. E aí, dentro do clima de crise, dentro da europeia, a Itália vive o que foi chamado posteriormente de Biênio Vermelho. Ou seja, né, uma grave crise econômica entre 1919 e 1920. Então, 1919 e 1920, Biênio Vermelho. E esse biênio vermelho acabou também, pessoal, a levar um crescimento do Partido Comunista na Itália. Lembrando, né, de onde partiu essa força, esse crescimento do Partido Comunista? Principalmente na região de Turim. Ou seja, naquela região norte da Itália, aonde se concentrava, até há pouco tempo atrás, o grosso da produção industrial italiana. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, a Fiat chegou a ter 50 mil funcionários só em Turim. Atualmente, se eu não me engano, ela tem 5. Porque, né, ela descentralizou a indústria pelo mundo, inclusive até no Brasil também, né, como a própria Fiat fala, italiana de nascimento, brasileira de coração. Mas, nessa época, a cidade de Torino já se caracterizava por uma forte presença dos partidos comunistas e muito influenciados pelo sucesso da Revolução Russa. E, gente, aonde o nazifascismo penetrou com mais força na Europa? Em países que não tinham um sistema político liberal muito forte. Alemanha e Itália não tinham essa paixão pela democracia, um construto democrático.
Lembrando, Itália e Alemanha só se unificaram no final do século XIX, coisa que nós já vimos em aulas passadas. Então, um sistema político liberal, democrático, não havia se consolidado nessas regiões. E aí, de um lado, por que eu fiz essa volta toda? Porque, de um lado, você tem o comunismo, que, depois da Revolução Russa, vai, de certo modo, assustar. E, do outro lado, surge o antídoto. Qual que é o antídoto? É justamente, ou foi justamente, o fascismo. E aí a gente tem, né, a palavra fascismo é uma palavra de origem italiana, vem de fatio, que quer dizer feixe. E, na verdade, união dos feixes. Vocês já devem ter escutado aquele ditado que a união faz a força. E aí, mas de onde vem esse ditado? Vem justamente do fascismo. Qual era a ideia? Uma vara sozinha facilmente se quebra, mas as varas unidas e bem amarradas não se quebram. Então, os fascistas e, posteriormente, os nazistas trabalharam muito bem com essa questão simbólica. E, pessoal, características do nazifascismo, aí, o que eles têm em comum, porque não são a mesma coisa, são antidemocráticos, são antiliberais, são antimarxistas. E visam, né, aquela aproximação direta entre o governante e as massas. Hitler falava às massas, Mussolini a mesma coisa. E com o lema, tudo pelo Estado, com o Estado e para o Estado. O curioso, eles retomaram muita coisa disso da antiguidade. Algumas noções, até mesmo por conta desse antiliberalismo que eles vivenciavam. E para o regime dar certo, era preciso unidade popular. Então, pessoal, quando você vê, nós vamos unir, nós vamos acabar com o pensamento plural e tudo mais, eu falo assim, opa, peraí. Então, o seu discurso é fascista. Porque nazi-fascista. Porque esses regimes, o nazismo na Alemanha e o fascismo com a Itália, que acabaram com o pensamento plural. Todo mundo pensava igual. E quem não pensava? Ou era morto ou era morto. Não tinha outro caminho, outro rumo, não. Pode falar, o Rodrigo? Uma outra opção. Mas meu problema com o fascismo é esse. Eu sou bem dividido em relação a esse tema, porque por um lado, eu sou totalmente contra a subjugação do indivíduo pelo coletivo. E por outro, o melhor governante que o Brasil já teve foi o Vargas. Então, pelo menos o fascismo brasileiro. Não, Rodrigo, não dá para você falar num fascismo brasileiro, porque o Vargas, ele era antidemocrático em momentos, mas não foi toda a vida dele. Ele era antiliberal em momentos, não foi toda a vida dele. Antimarxista em momentos. Então Vargas era uma pessoa, um governante pendular. Sim, ele tinha princípios autoritários, mas não dá para falar que eram fascistas. Fascistas mesmo, organização, corporativismo, partido único. Não. Personalismo Vargas teve, mas o personalismo partidário não. Então não dá. Ele era autoritário. E isso você pode argumentar. Mas por que ele deu certo? Porque ele era eficiente. O ministério do Vargas era eficiente. Então, ele poderia ter traços fascistas, mas o seu ministério não necessariamente. O caso do Monte de Andrade trabalhou com Vargas, Rodrigo. Pô, eu não preciso falar mais ninguém, mas caso do Monte de Andrade. Os maiores poetas da língua portuguesa da história trabalhou. Você tem o Rodrigo de Melo e Franco, mas eu não vou entrar nesses casos aqui agora, não, porque... Não, mas foi bom você falar isso, eu gostei da explicação. Mas agora eu tô até com uma outra dúvida. Daí pra falar que o Vargas foi um príncipe? O que foi? Daí pra falar que o Vargas foi o príncipe ou um príncipe? Ponto de vista de Não, também não dá, Rodrigo, porque ele reforma as instituições estatais. Dá para falar que ele sim, foi autoritário, foi o presidente. Por quê? Porque ele se preocupou com a modernização do aparelho de Estado.
Só para vocês terem uma ideia, gente, concurso público no Brasil é coisa de Vargas. Até antes do Vargas, você era nomeado por alguém. Seu pai tem influência política, você ganhava um cargo no Correio, um cargo de professor, um cargo no banco. Então, ou seja, ele é responsável pela modernização. Mudou tudo da noite para o dia? Não, mas ele melhorou muita coisa. Vou voltar aqui ao fascismo, gente, senão a gente não sai para frente. Eu adoro essa discussão também, mas e é contemporânea. Lembrando, né? A década de 1930 talvez tenha sido a década mais autoritária da história mundial. Então, por exemplo, né, você tem o Vargas no Brasil, você tem o Cárdenas no México, que foi um governante autoritário, você tem o Perón surgindo na Argentina e não ocupa o poder na Argentina, tem o Mussolini, tem o Hitler, tem o governante da Turquia também, que era autoritário, na Áustria você tem um autoritarismo, então, enfim, o mundo dessa década de 1930 foi muito autoritário. E, Rodrigo, eu vou pedir para você continuar a ler para nós 1.2, fatores favoráveis ao fortalecimento do fascismo. Então, pode ler até crescimento da extrema esquerda. Fatores favoráveis ao fortalecimento do fascismo. Crença de um desenvolvimento ilimitado dos estados capitalistas. Crença dos socialistas que as crises capitalistas eram inevitáveis e que a única solução eram as revoluções socialistas. Europa. Crises econômicas e pregação das ideias revolucionárias socialistas. Funcionamento dos valores liberais. Crescimento da extrema esquerda, que era o socialismo, e da extrema direita, que são os fascistas. Então, até aqui. Em primeiro lugar, então, crença de um desenvolvimento ilimitado dos estados capitalistas. Crença essa da democracia liberal. Quando vem a Primeira Guerra, o que acontece com a democracia liberal? Ela não evita aquela grande quantidade de mortes, ela não evita as barbaridades cometidas dentro da Primeira Guerra e, logo, grupos, tanto da esquerda quanto da direita, começam a questionar. Será que ela é o melhor sistema? E aí, alguns teóricos começam a falar, para nós acabarmos com as crises do capitalismo, só o socialismo. Então, ou seja, né, o que eles falam? E aí, eles têm na crise de 1929, que nós não vemos hoje, mas veremos na próxima aula, um forte combustível argumentativo. Ou seja, quando a crise de 29 estoura nos Estados Unidos e leva o mundo na esteira, leva o mundo como uma peça de dominó, os teóricos relacionados a Karl Marx falam só, tá vendo o que o capitalismo faz? E aí eles começam a debater uma terceira via, que não era nem a democracia liberal, que não era nem o comunismo. Era esse nazifascismo. Ou seja, você teria um Estado, você teria uma economia de mercado, mas você teria um autoritarismo regulando essa economia. E aí, né, dentro desse crescimento da extrema esquerda, a burguesia da Alemanha e da Itália era mais forte do que a burguesia russa. O que eu quero dizer com isso? Que eles conseguiram evitar uma revolução aos moldes da Revolução Russa, investindo justamente no antídoto contrário, que era a extrema-direita. Então, né, vou até colocar isso no bate-papo. A força da burguesia alemã e italiana foi um contribuinte para a barragem do crescimento do comunismo nestes países. Então, aqui, meninos, é de fundamental importância entender as forças políticas que estavam em jogo. E nessas forças políticas, muita da burguesia vai apoiar, com medo do comunismo. Vocês já ouviram falar nessa história, né? Com medo do comunismo, os regimes totalitários, os regimes fascista italiano, nazista alemão, salazarista em Portugal,
franquista na Espanha, com a promessa desses governantes em manterem a propriedade privada, em manterem um funcionamento que o Estado não interferisse em negócios, em empreendimentos públicos. E aí começa, né, uma destruição, um choque que leva a uma destruição dos comunistas na Itália, na Alemanha e em outras regiões mais pela Europa. Continuando, meninos, e até um crescimento desses regimes pela Europa, mesmo em países como Inglaterra e França. Rodrigo, pode ler para nós, até para nós, fazendo favor, 1.3? Sim. Empobrecimento da classe média pela depressão econômica, desvalorização da moeda e a ameaça capitalista. Com o apoio a grupos fascistas em troca da garantia dos privilégios capitalistas e seguro da ordem estabelecida. E a destruição física e ideológica dos comunistas. Pessoal, tá. Ok, Rodrigo, aqui eu interrompi de novo. Por favor, você me desculpa aqui. Então, depois você continua para nós. Em primeiro lugar, uma vez que a burguesia teve a garantia desses governantes que ela não sofreria pelo menos diretamente, né, com a atuação do Estado sobre eles olharam, são eles mesmos. Não vamos pagar para ver se a Itália, se a Alemanha vira uma Rússia. E aí, pessoal, quando os fascistas na Itália chegam ao poder, eles começam uma destruição física, ou seja, o que é destruição física? Bater e matar. Não é modo de falar, é literalmente mesmo. É bater e matar os comunistas e também destruí-los no campo ideológico. Tentar provar que as ideias de Karl Marx, mas também na Itália, um dos maiores comunistas, um dos maiores teóricos do comunismo, o Antônio Gramsci, né, muito falado nos dias de hoje, é italiano, preso pelo Mussolini por tempo indeterminado. Então, ou seja, era destruir física e ideologicamente aqueles adversários. Deu certo até o final da Segunda Guerra Mundial? Deu. Posteriormente, não. E aí, gente, o nazifascismo, porque são pontos em comum que o nazismo e o fascismo carregaram, tiveram essas características do 1.3. E eu vou esmiuçar cada uma delas melhor para vocês daqui a pouco. Vamos lá, então. 1.3, principais princípios fascistas. Rodrigo, por favor. Principais princípios fascistas: totalitarismo, preocupação com os deveres e não com os direitos, partido único, imprensa única e educação única. Irracionalismo, desprezo aos ideais iluministas. Antiliberalismo, autossacrifício, culto ao heroísmo, propaganda, utilização de símbolos, culto ao líder, militarismo e unipartidarismo. Então, gente, em primeiro lugar, vamos aqui definir o que é o totalitarismo. Totalitarismo. Ação política na qual a dirigência da nação cabe ao líder do partido. Toda dirigência política, econômica e social da nação cabe ao líder do partido. Pessoal, e quando eu falo social, eu estou falando do modo de se vestir, como se comportar, o que fazer. Então, volto a repetir, gente, quando eu estou falando de social, nos grandes comícios do Hitler, você vai assim, vou pegar uma camisa azul aqui hoje para ir no comício. Vou pegar uma camisa preta. Vou pegar uma camisa vermelha. Não tem isso não, meu filho. Você vai vestir uniformizado
como todos ali estarão. E se o comício tiver 7 horas, você vai aguentar 7 horas lá de pé, se necessário. Vai lá fazer o saudação, bater no peito. Então, o totalitarismo envolve o controle do partido e da figura liderança do partido. No caso da Alemanha, o Hitler, e no caso da União Soviética, o Stalin, que existiu o totalitarismo de esquerda e o totalitarismo de direita, ele controla tudo o que você vai fazer na vida. Ah, Flávio, mas como é que ele controla lá a minha hora de prazer? Lembre-se sempre, meu filho, tem um quadro lá do Stalin na sua casa, você passa assim, você vê. Olha um quadrinho do Stalin. Sim, gente, isso tinha. Proteção. Exato. Então aqui, pessoal, só para vocês terem ideia, na Alemanha, para incentivar o crescimento demográfico, o Hitler se oferecia de padrinho, se eu não me engano, para o 7º ou para o 8º filho da família. Ele se oferecia para ser o padrinho da família. Então, ou seja, era o Estado virando e falando assim, meu filho, você vai... não é que eu não estou falando com criança, mas né? Vai reproduzir. Crescer e multiplicar. Mas era ter ele controlando a sua vida privada. É isso que eu quero dizer. Esse é o totalitarismo. Você não tem aquela liberdade, né? E aí, ligado a isso, gente, espera só um pouquinho, a gente tem preocupação com os deveres. Qual que é o seu dever? É ir no comício, é vestir aquela roupa que o partido te manda, é trabalhar pelo Führer, trabalhar pelo líder, é fazer, colocar em prática a ação demandada pela liderança. Então você não tem direito. Ah, mas eu quero vestir outra roupa. Não, isso aqui acabou, meu filho. É o uniforme do partido, pronto, acabou. E, gente, a lavagem cerebral foi muito bem feita. Além disso, partido único. Na Alemanha, o nazismo. Na Itália, o fascismo. Então, o fátio de combatimento na Itália e o Partido Nacional dos Trabalhadores, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Abreviação nazismo. Então, esses dois partidos controlavam esses setores. E quem controlava o partido era a liderança geral. Além disso, imprensa única e educação única. Pessoal, sobre imprensa única, é fácil viver com crítica de imprensa? Não é não, gente. Não é. Mas é o pensamento plural que permite a circulação das ideias. E aí vem aquela coisa, circulação de opiniões e não de mentiras. Por exemplo, se eu tiver uma opinião que o Lula fez um bom governo, eu estou só dando um exemplo, pelo amor de Deus, é só uma opinião, e eu tentar sustentar essa opinião, não é pecado. É a mesma coisa se eu tiver essa opinião, que o Jair Bolsonaro faz um bom governo. É uma questão de opinião. Agora, você disseminar mentiras é problemático. Aí não é opinião, não, é mentira. E mentira, dependendo do que for, é falso testemunho, é mentira em juízo, e aí gera problemas para o funcionamento da democracia. E aí, gente, a tolerância você tem que ser tolerante, inegavelmente, menos com o intolerante. O intolerante está cometendo crime na cadeia. Eu vou dar um exemplo. Gente, ainda bem que eu não vou falar do Brasil. Eleição do Trump nos Estados Unidos. Teve um colega meu, um amigo de Facebook, que compartilhou sobre os 20 mil votos fraudados. Não sei onde. Carimbo do Facebook, fake news. Então, gente, sim, cheque. Aí, sobre isso, pode estar numa redação, pessoal, eu sempre falo atitude socrática. Na verdade, atitude socrática não, atitude cartesiana. A dúvida não é um fim, mas um meio para encontrar a verdade. Então, tá com dúvida de uma coisa? Vai checar. Não tem problema não, checa. E
Voltando ao nazifascismo. Dúvida do Führer? Tapa a boca. Bate na boca 3 vezes. Então, a liderança é inquestionável. Você não questiona a liderança por nada. Pensamento único, partido único, pensamento único, imprensa única, educação única. Educação única, sim. E aí eu vou recorrer, não sei se vocês já viram, aquele filme O Menino do Pijama Listrado. Ainda bem, gente, que ele não é história real. Ainda bem, né? Mas, enfim, ainda bem, mas ele tem ali elementos dos absurdos cometidos pelo nazista. E aí, o que eu gostaria de destacar? Quando o Bruno, o personagem principal, pergunta lá, né? E aí, se eu conseguir encontrar um judeu bom? Aí o professor dele vira e fala assim, então você terá realizado um milagre. É o pensamento único. Você é ensinado a ter aquele pensamento de ódio destrutivo aos judeus, você vai reproduzindo. É educação única. Além disso, gente, essa educação é levantada, é baseada num irracionalismo, ou seja, você não pensa, você só age. E num desprezo aos ideais iluministas. Pessoal, presta atenção. Desprezo aos ideais iluministas. Um ideal iluminista, ciência. Quando você vê alguém desprezando a ciência, fala assim, opa, meu filho, peraí, homem. O que você está falando aí? Quando você vê alguém desprezando vacina, fala assim, opa, peraí, tá. Por que ele está desprezando? Porque em determinada fase ela causou problemas, ela causou efeitos colaterais, os testes devem ser paralisados, novamente, tá, beleza. Beleza. Questionar a ciência, sim. Agora, jogá-la na lata do lixo, jamais. Agora, vacina tem chip do demônio. Gente, aí não, pelo amor de Deus. Aí não estão nem regredindo no iluminismo, não estão regredindo da Idade Média. Cruz credo, aí não. Deixa eu tentar respirar fundo, que isso aqui acaba me dando estressado, e vamos praticar a tolerância. O intolerante não merece voz. Despreza os ideais iluministas. Pessoal, os ideais de liberdade, os ideais científicos, os ideais dos direitos humanos. Direitos humanos é entendido dos direitos dos seres humanos. O direito à vida, o direito a um julgamento justo. Meninos, o que o nazifascismo fez, principalmente o nazismo fez com a Carta, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aquela francesa, foi pegar esse documento e rasgar ele em milhares de pedaços. Por quê? Porque eles têm desprezo aos ideais iluministas. Além disso, como eu mesmo já falei, antiliberalismo, ou seja, né, eles pregam uma forte intervenção do Estado na economia, entretanto, não nacionalizando empresas. Como o próprio Hitler falou. Perguntaram a ele, Hitler, você vai nacionalizar as empresas alemãs? Ele falou assim, não, eu nacionalizarei o povo alemão. Esse sim, esse merece nacionalização. Empresas e ganhar dinheiro com Hitler. Volkswagen, se entupiram de dinheiro durante o governo do Hitler. Além a ideia de autossacrifício. O Führer, aquele líder máximo, aquela pessoa que voa entre os ares e é capaz de eliminar toda a dúvida, o questionamento que paira ao redor. O Duce, que seria a palavra italiana, se eu não me engano, para querido. Nosso querido líder, nosso querido Mussolini. Então, ele não é só um líder, ele é um herói. Ele é um herói para as massas. E as massas o veem como o Messias que conduz o povo à terra prometida. Aquele que é capaz de livrar a nação de todos os males. Propaganda. A ação do ministro Joseph Goebbels a ação de Joseph Goebbels é reconhecida, gente,
Se não me engano, tem 2 S mesmo. Aí eu posso estar errado com o teu nome, mas esse é o ministro, Goebbels. Foi algo fantástico durante o período de vigência do nazismo. É dele a frase: uma mentira dita por mais de 1000 vezes se torna uma verdade. E esse homem foi o responsável por criar uma aura mística do nazismo. Propaganda. Propaganda que se utilizava de símbolos para se aproximar à população. Então, você tem a suástica, e suástica não tem nada a ver com cruz quebrada, não, gente. A suástica é um símbolo do povo ariano na Índia, tanto que é um dos símbolos da religião hindu. E lembrando, é o povo ariano que deu origem ao povo alemão, teria migrado da Índia em torno do ano 2000 a.C. Migrado da Índia primeiro para o Oriente Médio, e depois chegar na Europa, ocupando a atual Alemanha. E aí, esses símbolos, qual é o objetivo? Aproximar a população a partir daquela identificação. Então, quando você via alguém com aquela suástica, você olhava e falava: opa, é um dos nossos. Opa, é alguém que comunga das mesmas ideias que eu. Além do culto ao líder que eu já falei. O culto ao heroísmo se liga ao culto ao líder. Ao culto ao líder. O Hitler era aquele herói da Primeira Guerra Mundial. Aquele homem que se naturaliza alemão para poder lutar pelo exército alemão. Na verdade, ele era correspondente, levava a carta de um lado para o outro. Mas ele luta heroicamente pela nação, salvando os nossos. Ele carrega essa aura mística ao seu redor. Você não só respeita o líder, você cultua. E ai de quem falar mal dele. Ai de quem. Além disso, pessoal, militarismo, preparação para a guerra. Desde que o Hitler chegou ao poder, ele sempre teve aquele discurso expansionista. A mesma coisa vale para o Mussolini. Ele chega ao poder e já quer invadir o norte da África, principalmente a região da Etiópia, e estabelecer ela como posse colonial. E como fazer isso? Preparando a nação em armas, aumentando o investimento em indústria bélica, aumentando o contingente de soldados nas forças armadas e propagandeando junto à população que ela precisava de estar preparada para a guerra. Tem um discurso do Hitler que ele, no primeiro ano de governo dele, ele diz com essas palavras: vocês precisam ser fortes, mas precisam desejar a paz, mas devem estar preparados para a guerra. Então, essa preparação para a guerra era uma tônica do nazismo alemão, do fascismo italiano. Lembrando, gente, que nazismo e fascismo eles não são as mesmas coisas. Eles têm pontos em comum. O antipartidarismo, o unipartidarismo, o antiliberalismo, o anticomunismo. Mas, por exemplo, na Itália, os mais perseguidos foram os comunistas. Na Alemanha, os judeus. Essa é uma das diferenças. Na Itália, não se adotou com tanta presença os símbolos que foram adotados na Alemanha. Se adotava símbolos, mas não com tanta força e presença quanto na Alemanha. A propaganda da Itália era muito menos intensa do que a Alemanha, mas existiu em menor quantidade. Pois bem, como podemos diferenciar as doutrinas nazis e fascismo? Vamos lá, Luiz. Diferenças nas manifestações de governo e algumas no campo teórico.
teórico. Então, gente, que nem eu falei, meninos, quando a gente pega lá a Revolução Russa, quem influenciou, quais ideias influenciaram a Revolução Russa? As ideias de Karl Marx e as ideias de Lenin. Quem influenciou o nazismo na Alemanha? As ideias do próprio Hitler no livro Mein Kampf. Quem influenciou as ideias do fascismo na Itália? Aí nem foi o Hitler, nem foi o Karl Marx. Foi um teórico francês chamado Charles Maurras. Então essa é uma diferença também. Então, diferença nas manifestações de governo e algumas no campo teórico. Vamos continuar aqui, então, pessoal. Deu para entender, Luiz, mais ou menos? Deu para entender. Obrigado. Vamos lá. Gente, dois fascismos na Itália. Rodrigo, pode ler para nós, fazendo favor, até obtenção de plenos poderes. Primeira Guerra Mundial, não atendimento das exigências italianas, perda de ajuda financeira dos aliados e desestabilização da moeda, desmobilização dos soldados, desemprego e greves, a crise do regime liberal democrático, apoio da burguesia italiana ao partido fascista, comando de Benito Mussolini junto aos camisas negras e perseguição dos grupos de esquerda italiana, marcha sobre Roma, manifestação no qual 50.000 camisas negras vindos de várias regiões da Itália avançaram sobre a capital, demonstrando sua disposição para chegar ao poder. Obtenção de plenos poderes e ocupação dos principais cargos pelos fascistas. Então, pode ser até aqui, Rodrigo. Gente, olha só. Em primeiro lugar, volto a repetir aquilo que eu falei com vocês. Pode-se tolerar tudo, menos a intolerância. Por quê? Porque os fascistas se aproveitaram dessa situação de intolerância, de tolerância, para entrar no governo e destruí-lo por dentro. Então, ou seja, eles aproveitam, temos que tolerar o diferente, tudo mais, blá. 50.000 marcham sobre Roma. Lembrando, a Itália, naquele momento, era uma monarquia constitucional. Ou seja, tinha o monarca e você tem a figura do primeiro-ministro também. E aí o monarca acaba por nomear o Mussolini por essa pressão popular da marcha sobre Roma. Então, em 1922, Mussolini chega ao poder com o cargo de primeiro-ministro sem votação, por nomeação. E aí, gente, nos 2 primeiros anos, ele tolerou os opositores. Quando vieram as eleições de 1924, o Partido Fascista fez uma maioria esmagadora, aí a vaca foi pro brejo. Ou seja, né, aqui o Mussolini viu, eu posso destruir as instituições e a população não vai falar nada. E foi isso que ele fez. Matou opositores, prendeu outros, editou medidas extremamente autoritárias e a população o apoiava. Mesmo porque, durante a década de 1920, a Itália passava por uma recuperação econômica. Então, aqui, ministro, para terminarmos essa aula, o assassinato do Matteotti, do deputado comunista Giacomo Matteotti, é o melhor exemplo disso. Ou seja, não seja da oposição, você vai morrer. Foi ele. E ele sabia disso. Quando ele terminou um discurso dele ferrenho contra o fascismo, ele falou assim, eu fiz o meu discurso, agora vocês farão o meu velório. Poucos dias depois ele apareceu morto. Morto em 22 de maio de 1926. Por que eu sei disso? Porque foi 60 anos antes de eu nascer. Foi morto no dia do meu aniversário. Aí eu guardei a data. Então, não, menos de 59 anos